Qual que é o passo a passo para fazer um projeto como esse? Que eu resumi alguns passos, né, em 5 etapas. O primeiro passo é a venda do projeto. O primeiro passo é você vender esse projeto para o cliente, beleza? Então, o primeiro passo ali é vender. Aí entra a parte que você faz o contato com o cliente, aí entra a parte que você faz a proposta comercial, entra a parte que você faz a negociação, entra a parte que você faz o fechamento, a assinatura do contrato ali com o seu cliente, que é muito importante. Então é onde entra todas essas etapas aqui, beleza? Então a venda do projeto é a primeira etapa. E, cara, não começa a desenvolver o projeto, principalmente se for um cliente novo, não começa a desenvolver antes de você fazer esse fechamento da venda, que tenha pelo menos o aceite da sua proposta por e-mail ou assinada, né, para você desenvolver. Por que eu estou te falando isso? Às vezes você não faz esse contrato inicial, você não faz essa proposta, não negocia, e o cliente ele simplesmente desiste de fazer o projeto. Aí você já trabalhou, já mexeu, já gastou seu tempo ali e o cliente vai lá e desiste de fazer o projeto. Então não caia nessa besteira. Passo de número 2 é a coleta de informações. Então, beleza, decidiu o que vai fazer, o cliente aceitou a sua proposta, negociou, fechou certinho, aprovou ali, pode começar a desenvolver? Aí é começar a coletar informações. As primeiras informações são as diretrizes, as viabilidades, que é onde você vai coletar ali, né, as diretrizes da prefeitura para terraplenagem, pavimentação, drenagem e as diretrizes das concessionárias de água e esgoto. O que são essas diretrizes? São documentos que a prefeitura e a concessionária ela emite para o seu cliente falando quais são os critérios que você tem que adotar para aquele projeto. Olha, nessa região aqui o pavimento tem que ser intertravado. Ah, nessa região aqui a drenagem tem que ser nesse estilo. Nessa região aqui você vai ter que usar o meio-fio nesse padrão. Entende? Então, as concessionárias e a prefeitura ela vai te dar um direcionamento. Por isso que se chama diretriz. Beleza? Pode anotar isso daí, hein? Porque esse aqui você não vai encontrar nem curso pago por aí, exceto o meu, que eu te explico direitinho lá dentro. Mas nenhuma faculdade, nenhum local vai te explicar esse passo a passo. Outro ponto importante, projetos e estudos anteriores. É muito comum você chegar para desenvolver um projeto de loteamento e às vezes o cliente já ter feito algum estudo no passado, algum projeto preliminar. É bom você coletar essas informações para você ter armazenado ali e caso você precise, né, você ter esses estudos aí anteriores. Levantamento topográfico. Aí beleza, quem que vai fazer esse levantamento topográfico? Já tem que estar escrito aqui na sua proposta. Beleza? Se você deixar isso daqui sem colocar na sua proposta, eu explico para os meus alunos, cara, não deixa de colocar na sua proposta, senão o cliente vai pensar que você vai fazer a parte de campo. Ou seja, se você não colocar muito bem claro que não está incluso levantamento topográfico, que não está incluso topografia, cara, tem que ficar atento, porque se você não colocar, o cliente pode achar que você vai cobrir aquilo ali e aí lascou, aí é prejuízo na certa. Então, levantamento topográfico, você vai solicitar esse levantamento topográfico para o cliente, ou se você fez, né? Você mesmo já vai ter ele ali, que é o primeiro passo, é o levantamento. E depois os ensaios geotécnicos aí, né? Sondagem e tudo mais. Então, quem que vai fazer, né, essa sondagem? Quem que vai fazer esses ensaios? Então, é importante você ter isso também em mente, beleza? Então, esse é o segundo passo, é coletar as informações. Não é sair modelo, tá vendo que não é sair traçando nada no Civil 3D? O primeiro passo é pegar as informações. Perfeito. Coletou as informações, próximo passo que eu sempre recomendo fazer é uma visita no local. Mas beleza, Rafael, você fala que projeto de loteamento não tem limitação. Sim, não precisa necessariamente fazer essa visita ao local se for fora do seu estado, por exemplo. Por quê, galera? Porque é o seguinte, quando você pega um projeto de longe ali do local que você está projetando, né, de onde você está desenvolvendo, não necessariamente você precisa visitar o local, não necessariamente você precisa ir até o local. Agora, quando está próximo, é interessante. É bom que você mantenha o relacionamento com o seu cliente, você presta uma mini consultoria para ele ali. Então, se você puder, se estiver próximo, faz uma visita no local, faz um reconhecimento do local. Tira foto, conversa com o contratante, alinha as expectativas para o projeto. O que é alinhar as expectativas? Às vezes o cliente ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai desenvolver, ele tá pensando naquele loteamento de uma maneira, já aquilo já está concebido na cabeça dele. Às vezes ele já está assim, eu quero aterrar aqui, eu quero cortar aqui, eu quero jogar essa rua para lá, eu quero jogar essa rua para cá. Então, às vezes, na cabeça dele, ele já concebeu o projeto. Então, o que você precisa saber?
que você precisa alinhar essas informações com ele. Alinhando essas informações, você tem um alinhamento de expectativas e aí você não faz um projeto fora do que o cliente está querendo. Às vezes você faz um projeto de terraplenagem sem conversar com o cliente não tem, nem conhece, nem sabe que para que lado está ventando aquilo que você está fazendo, aí você faz um projeto, aí o cliente vai e fala assim, não, cara, isso aí não é nada do que eu pensei, não, é tudo diferente. Uma vez eu fiz um projeto e aconteceu isso. Era amador demais, né? Tava iniciando, não tinha alguém para me avisar, e aí o cliente falou assim, faz um projeto de terraplenagem. Eu não visitei a área, não conversei com o cliente, meti o cepo, ó. Fiz um corte, rapaz, 1 milhão de metros cúbicos lá de corte. E aterro, né? Um negócio monstruoso. Aí cheguei lá, projeto bonito, né? Bem feito ali, modelado, bonitinho, em 3D e tal. Mostrei pro cliente. Aí o cliente falou assim, cara, ficou excelente, ficou lindo o projeto, perfeito. Só que não é nada disso que eu quero. É o contrário. Você cortou muito, eu quero aterrar muito, que eu quero trazer uma terra de fora e jogar aqui. Aí eu falei, ah, não, velho. Tá de sacanagem. Não, ué. Você me perguntou antes. Ou seja, perdi meu tempo, joguei meu tempo fora. Então, essa visita no local, esse alinhamento de expectativas, isso daqui vai economizar dinheiro demais para você. Então, se você não quer fazer o projeto 2 vezes, faz essa visita. Não pode fazer a visita? Faz uma reunião de briefing, faz uma reunião de alinhamento, né, via videoconferência. Faz um alinhamento com o seu cliente. Perfeito. Passo de número 4, avaliação do levantamento topográfico. Aqui é muito importante, galera. Quando você recebe o levantamento topográfico, você não pode sair desenvolvendo o projeto à moda, né, reviria nas coxas, não. Por quê? O levantamento topográfico, ele é a base para qualquer projeto. Ele é a base para qualquer projeto. É a base. Ele é o passo de número 0. É como se fosse a fundação de uma casa. Eu sempre uso esse exemplo. Se você está me assistindo aqui mais de uma vez, pela segunda, terceira, 10ª vez, você sabe que eu repito esse exemplo sempre, cara. O levantamento topográfico é como se fosse a fundação de uma casa. A fundação de uma casa. Então a casa pode estar bonita, pode estar linda. Se a fundação dela estiver ruim, ela vai trincar, vai dar problema, vai dar recalque, vai dar infiltração. E o levantamento topográfico no projeto de infraestrutura é a mesma coisa. Ele é o passo crucial ali, que se ele estiver ruim, todos os demais projetos vão ficar comprometidos. Sem exceção, todos os projetos vão ficar comprometidos. Então você vai fazer essa avaliação, e essa avaliação, ela compreende a densidade dos pontos, se todos os elementos ali do entorno, né, tá cadastrado, se está no seu levantamento, se as curvas de nível estão corretas, se o levantamento topográfico já está em Civil 3D ou você vai precisar transformar ele para Civil 3D. Então, tudo isso faz parte da avaliação do levantamento topográfico. Então, aqui é importante, cara, e quando você manja de Civil 3D, esse passo aqui, ó, ele fica, ó, facinho demais. Porque o próprio Civil 3D vai te facilitar o seu trabalho ali. E qual que é a ordem para desenvolver os projetos? Agora no nosso passo de número 5. Bom, cada projeto, né, ele depende. Então, essa sequência de projetos aqui, essa lista de projetos, ela tem uma ordem que ela não é uma ordem extremamente rígida, mas tem um fluxo mais ou menos ali que a gente segue, que tem alguns pré-requisitos. Por exemplo, o projeto de terraplenagem não tem como vir sem o levantamento topográfico. A drenagem não tem como ser feita sem a terraplenagem. O esgoto não tem como ser feito sem a terraplenagem, sem o urbanístico. Então tem alguns pré-requisitos que eu vou explicar aqui para vocês. Então a primeira coisa que a gente faz quando o levantamento topográfico chega, né, é a criação de um banco de dados, que a gente chama de Data Shortcuts dentro do Civil 3D. E aqui eu já estou até falando de alguns termos mais técnicos, né, que provavelmente vocês ainda não conhecem, mas que a gente vai conhecer na jornada Civil 3D. Então, criação de banco de dados. Depois, aí a gente começa. O primeiro passo, depois da topografia, depois que você recebe a topografia, é o projeto urbanístico, que é a divisão dos lotes, o posicionamento ali das áreas públicas, né, a divisão das áreas, das ruas e tudo mais. Depois vem para o projeto geométrico, que é o alinhamento, o eixo das ruas, perfil longitudinal, seção típica, corredor. Esse daqui, por exemplo, ó, é uma das pranchas, né, de projeto geométrico que eu estava mostrando para vocês ali. Que são os perfis longitudinais. São os perfis longitudinais. Então, esse daqui é uma das etapas, né, do projeto geométrico. É uma das partes ali do projeto geométrico. Perfeito? Depois vem o projeto de terraplenagem. Às vezes fica junto, tá? Geométrica e terraplenagem, às vezes fica junto. Depois vem a terraplenagem. Cálculo de volumes, seções transversais, mapa de corte-aterro,
planilha de volumes. Então, isso faz parte do projeto de terraplenagem, beleza? Cubação de volumes e tudo mais. Depois vem o projeto de pavimentação. É o detalhamento das camadas do pavimento, quais são os materiais, os volumes, né, de materiais que vai utilizar ali, a seção típica, a planta de pavimentação, quando é loteamento. Depois a gente vem para o projeto de drenagem. São a planta com os dispositivos, tubos, caixas, boca de lobo, perfil longitudinal da rede, quantidade, detalhamento, tudo isso faz parte do meu projeto de drenagem. Depois a gente vem para o projeto de esgoto. E é aquilo que eu falei, o projeto de esgoto, por exemplo, ele pode ser feito antes da drenagem ou pode ser feito em paralelo. Aqui, por exemplo, no escritório a gente faz em paralelo, tem mais de um projetista, então a gente faz em paralelo, enquanto um está fazendo a drenagem, o outro está fazendo o esgoto. Então a planta com os dispositivos, perfis da rede, quantidade, detalhamento, elevatória, estação de tratamento, se for ter, né? Projeto de abastecimento de água, mesma coisa, planta com os dispositivos, tubo, conexão, válvula ventosa, perfil longitudinal, quantidades, detalhamento, né? Dispositivo, booster, etc. Então tudo isso também faz parte do projeto de abastecimento de água. Projeto de sinalização, é a planta com os dispositivos, né, de sinalização vertical, horizontal, detalhamento, quantitativos e as especificações ali de projeto. E também, por último aqui, os memoriais descritivos. Memorial descritivo da topografia, terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização. Memorial descritivo para o esgoto. Memorial descritivo para o abastecimento de água. Então, tudo isso faz parte do nosso projeto. Beleza? Tudo isso faz parte do nosso projeto. E é isso que eu expliquei aqui para vocês, ó. O projeto de terraplenagem, ele só vem depois do urbanístico. O projeto de drenagem só vem depois que está pronta a terraplenagem e o urbanístico. Você pode até começar a fazer a drenagem antes, mas depois que terminar a terraplenagem, precisa fazer uma revisão na drenagem. E essa revisão no Civil 3D ela é automática. Os projetos eles são vinculados. Então, enquanto uma pessoa altera a terraplenagem, quem está fazendo a drenagem ela já avisa, né, o próprio Civil 3D já recebe esse aviso. Ele é interligado um arquivo com o outro. Isso é bem interessante, porque dá velocidade no nosso projeto. Projeto de sinalização pode ser feito depois do projeto urbanístico. Urbanístico e geométrico, né, para considerar os eixos ali. Perfeito? Então tem uma ordem que a gente segue, que ela não é tão rígida, mas precisa ter pelo menos, né, uma sequência lógica, ali precisa ter pelo menos ali uma sequência básica de projetos, tá bom? Então aqui tem a ordem básica desses projetos, tem a ordem ali, uma sequência lógica ali dos projetos.